Eu queria saber de qual entulho o ex-presidiário tirou essa mulher para ser ministra de alguma coisa. Violação de direitos humanos aqui nesse estado. Bom, o ex-presidiário, ele mandou a sua super-ministra dos Direitos Humanos vir palestrar aqui na UFSC. E olhem o desastre. Violação de direitos humanos aqui nesse estado. E que a gente precisa olhar para essas violações, né? Sejam as violações que sofrem os povos de terreiro, sejam as violações a que estão submetidas a população em situação de rua, que a gente se levante com a mesma indignação e com a mesma força para sair todo dia e nos irmanarmos com as pessoas que estão lá debaixo da passarela para não deixar ninguém fazer higienismo aqui no estado de Santa Catarina. E eu me encontrei com pessoas em situação de rua, com população imigrante. Aqui no Brasil, gestores públicos querem tratar a população em situação de rua como Trump está tratando os brasileiros imigrantes dos Estados Unidos. E aí, eu falo isso aqui nesse campus da UFSC. A primeira pessoa que foi assassinada em vida pelo golpe na presidenta Dilma, que foi o reitor Cancellier. E que a gente não pode esquecer o nome dele. Temos que estar preparados para o enfrentamento. Que tem um imperador que foi eleito presidente de um país e agora resolveu ser imperador do mundo. Nós não vamos admitir. Segundo a grande ministra dos Direitos Humanos, né, o reitor foi a primeira pessoa assassinada em vida. Eu queria saber de qual entulho o presidente Lula tirou essa mulher para ser ministra de alguma coisa. Deve ter sido por pena. Aliás, é uma vergonha esse time de ministros desse governo, né? O que antecedeu ela era o taradão do ministério, né? Assediou a mulher, não sei de quem lá, acho que irmã da Marielle, haja coragem, foi demitido, né? Mas as feministas não falaram nada. Tem o poste da Fazenda, que se orgulha de dizer que fez 3 meses de curso de economia e ainda colava. Tem a Marina Silva, que tá mais queimada que a Amazônia, batendo recordes de queimadas. Tem o Carlos Lupe, né, que deu um loop e roubou os aposentados do INSS. É um green team, né, de ministros desse governo. E o currículo dessa miserável aí, olha só o currículo invejável da ministra da Assistência Social do Lula. Superfaturamento de kits de uniformes escolares, superfaturamento de carteira escolar, improbidade administrativa no fornecimento de transporte escolar, rombo de 177 milhões durante a gestão dela no governo Fernando Pimentel, responde também por rolo em merendas escolares. Esse é o currículo que tem que ter para trabalhar no governo do Lula. Mas, ao menos, ela teve a coerência de vir falar aqui as bobagens dela, lá na UFSC, que lá é o palco de falar porcaria, lá é o palco de falar bobagem, de porcarias políticas e estudantis, porque tem que estar chapado da maconha para aplaudir um discurso medonho desse daí. Não tem outro jeito. E lá é o lugar certo para fazer. E aí veio aqui, né, fala um monte de coisa que não dá para entender nada, parece a Dilma falando, mas veio aqui para criticar a gente pela forma como a gente trata os moradores de rua, que a gente quer fazer igual o Trump e levar os imigrantes. Olha aqui, dona ministra, é lógico que aqui a gente quer fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque na gestão do governo Lula foi que duplicou a quantidade de moradores de rua. Sabe por quê, ministra? Porque vocês dão Bolsa Família para morador de rua. Tá fácil ser morador de rua no Brasil. Aí tu prende, no outro dia tá solto, se é que leva um dia para ser solto. Aí tu não pode fazer internação compulsória porque o PSOL da patotinha de vocês, junto com os ministros, proibiram a internação compulsória. E aí você vem aqui falar de direitos humanos, de violação dos direitos humanos. Eu não consigo entender e alguém tem que me ajudar a me explicar como que pode ser, como é que pode dizer que é mais humano manter essas pessoas lá morando no papelão, todo cagado, roubando, furtando, comendo lixo. Como que isso pode ser mais humano do que levar essas pessoas compulsoriamente para um tratamento? Alguém tenta me explicar isso porque eu não consigo entender. E aí fica aquela montoeira de filhinho de papai maconheiro aplaudindo esse tipo de discurso. E tem um miserável para fazer alguma coisa. Duvido que tem alguém que vai lá ajudar ou que adota.
Você tem pena? Se não quer que os prefeitos façam alguma coisa, vão lá e façam vocês. E aí vem aqui falar de violação de direitos humanos. Sabe o que é violação de direitos humanos, ministra? É responder crime que não fez. É ser preso por falar. Isso é violação de direitos humanos. É ser preso por se manifestar. E é ser condenado sem os devidos processos legais. Isso é violação de direitos humanos, mas a violação de direitos humanos que você nunca vai falar ou defender, porque você é só mais uma hipócrita como todos desse governo do Lula. Obrigado, presidente.